graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. E também um bom dia para você que nos assiste nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe você também. Eu quero cumprimentar aos amigos que nos assistem, aqueles que disseram que iriam clicar no link que eu mandei. Então, tem alguns amigos lá de Minas Gerais, outro do Espírito Santo, um amigo também do Mato Grosso, tem um amigo também lá do Ceará, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe vocês. Da Bahia também, Deus abençoe você. E aqui entre nós eu tenho um amigo pessoal, o Fernando. Faz assim com a mãozinha, Fernando, vou fazer você pagar um mico. O Fernando é um amigo, ele é um ex-aluno do Colégio Adventista da Granja Viana. Ele é o nosso irmão católico, ele é da paróquia aqui de São Jorge, não é isso? Ele é um estudante de Direito também, um ávido estudante das Escrituras. Muito obrigado pela sua presença, tá bom, Fernando? E Deus abençoe você também que nos visita também pela primeira vez, ou pela segunda vez, terceira, enfim, aqui é a sua casa e seja muito, muito bem-vindo. Que Deus abençoe você. Pegue a sua Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia? Abra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, exaltado e glorificado seja o Teu santo nome. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós a unção do Espírito Santo. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração. Querido Senhor, nós reconhecemos que nós somos pecadores. Por isso agora, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Como cristão e como igreja. Nos purifique e nos lave, Senhor, pelo sangue de Jesus. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua misericórdia, a Tua graça. Nós queremos ser impactados, Senhor, pela Tua presença. Nós não queremos ser cristãos consumidores, mas cristãos adoradores. Portanto, ó Deus, toque no nosso coração. Habite no nosso coração. Seja o centro da nossa vida, Senhor. Seja o ar que respiramos, a comida que nós comemos. Seja tudo para nós, Senhor. Fale conosco. Que a Tua palavra seja exaltada nessa manhã. Que o Teu reino cresça nessa manhã. Que o Teu nome seja santificado em nós e através de nós nessa manhã. Saiamos daqui com o Teu consolo, com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 ao capítulo 5. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação.
É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é a carta mais pessoal, vibrante e autobiográfica que ele já escreveu. Ela muito nos ajuda a conhecer melhor a vida e o ministério do apóstolo Paulo em pontos que nem foram abordados no livro de Atos dos Apóstolos. Essa carta, ela nos ajuda também a conhecer os ensinos práticos da vida cristã, aspectos da vivência diária de um cristão. No entanto, essa carta é talvez a menos conhecida de todas as suas cartas, de todos os seus escritos inspirados. Por essa razão e para estimulá-lo a conhecer melhor essa linda carta do apóstolo Paulo, eu irei gastar aqui alguns minutos dando uma visão geral dessa carta e das circunstâncias que levaram Paulo a escrevê-la. Corinto, sem dúvida alguma, era a cidade mais importante, da Grécia. Corinto era a capital de Acaia. Ali em Corinto havia uma rota mais importante de todo o império da Grécia de leste a oeste. Corinto se destacava pelo seu comércio e também pela sua cultura. Todo o tráfico da Grécia, todo o comércio passava por Corinto. Ali em Corinto havia uma riqueza tal, uma população cultural de alto nível intelectual que ela era muito famosa no mundo antigo. Mas Corinto também tinha uma outra cara, um lado sombrio. É bem verdade que Corinto tinha a sua reputação de prosperidade material, mas Corinto também era sinônimo de pecado e de imoralidade. A palavra corintianizar, ou do grego korintiasestai, ficou famosa, ao ponto de essa palavra entrar no idioma grego e dando uma conotação de um viver ébrio e na corrupção moral. Em Corinto, havia uma fonte do mal que era conhecida em todo o mundo civilizado. Ali em Corinto havia um cume chamado Acrópolis. E sobre esse cume, um grande templo de Afrodite, a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Ali naquele templo, havia 1000 sacerdotisas, meretrizes, uma palavra menos ofensiva para as crianças, 1000 meretrizes sagradas, que ao entardecer, todas elas desciam daquele templo e se ofereciam na cidade. Além desses aspectos mais ásperos de Corinto,
Ali em Corinto floresciam os vícios ocultos, recônditos, vícios esses que chegaram pelos comerciantes e os marinheiros de todo o mundo. Até que Corinto não foi só sinônimo de riqueza, de luxo, de alcoolismo e corrupção, mas também de imoralidade sexual. Foi nessa sede do vício, no lugar menos apropriado de todo o mundo grego, que Paulo realizou uma de suas maiores obras. Foi naquele lugar onde talvez eu e você nem arriscaríamos pisar. Foi ali que Paulo obteve um dos maiores triunfos do cristianismo. Paulo chegou em Corinto em sua segunda viagem missionária, por volta do ano 51 da nossa era cristã, depois de Cristo. Se você gostaria de estudar mais um pouco sobre essa chegada de Paulo à cidade de Corinto, leia o capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, ele fez de Corinto o seu distrito pastoral. Semana após semana, ele debatia com os judeus e pregava o evangelho, as boas novas, às pessoas que ali estavam. Ele fazia isso com grande êxito. Porém, os judeus que ali moravam eram teimosos e hostis, a tal ponto que Paulo teve que deixar a sinagoga. Após 1 ano e meio de muito trabalho, 1 ano e meio de evangelismo, muitos passaram a seguir a Jesus Cristo e ali Paulo fundou uma comunidade religiosa, uma igreja. De modo que Paulo ele terminou a sua tarefa. Em Corinto ele seguiu viagem para Éfeso, agora em sua terceira viagem missionária. Paulo ele ficou em Éfeso durante 3 anos. E nesse período, ele recebeu a notícia de que as coisas não estavam indo muito bem na sua igreja de Corinto. Ele recebe uma carta de que as coisas estavam indo muito ruins por lá. Então, Paulo, ele escreve e envia uma carta da cidade de Éfeso para Corinto. Paulo entrega essa carta na mão de Timóteo. E essa carta que Paulo envia é a carta que nós chamamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ao chegar lá com essa carta, Timóteo, ele percebe que muitos naquela igreja haviam rejeitado os ensinos de Paulo naquela carta. E muitos se rebelaram contra a sua autoridade. Então a tensão de Paulo com os cristãos daquela igreja de Corinto piora. Quando Paulo lhe recebe essa notícia, que a sua primeira carta não obteve o resultado como ele esperava, mas produziu um resultado ainda pior, ele então interrompe o seu trabalho, o seu evangelismo na cidade de Éfeso e ele corre em direção a Corinto. Era uma caminhada a pé de 3 dias. Ao chegar ali em Corinto, ele sai de Éfeso e vai para Corinto. Paulo ele chama essa visita de visita dolorosa. Dolorosa porque um dos líderes daquela igreja, ele aponta o dedo, enriste na face de Paulo, critica Paulo, desacredita da mensagem das boas novas de Paulo e desafia a autoridade de Paulo. E ainda mais, aquele homem, aquele líder, a Bíblia não diz o nome dele, ele ofende Paulo publicamente. Paulo chama essa visita de visita dolorosa.
Então Paulo, ele volta para Éfeso. O seu fracasso, aparentemente, foi tão forte que quase destroça o coração de Paulo. Um homem que se entregou para o Evangelho, passou poucas e boas, se dedica à pregação do Evangelho àquela cidade, àquela igreja se levanta contra o seu líder. Então ele, de volta a Éfeso, ele escreve uma carta. Essa carta que o próprio apóstolo Paulo diz que foi escrita com angústia e lágrimas. Essa carta ele envia agora por meio de Tito. Paulo, então, ansioso por saber a resposta daquela carta, ele se dirige até a Macedônia. E ali ele encontra Tito, e Tito informa que a carta, então, produziu bons resultados. Essa segunda carta que Paulo mandou por Tito não é a segunda carta que nós temos aqui. Na verdade, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, como diz a nossa Bíblia, talvez seja a terceira ou até a quarta carta de Paulo. Então, Paulo feliz, porque os cristãos daquela igreja haviam reconhecido a sua arrogância, havia pedido perdão para Paulo, através de uma carta que eles mandam. Paulo então decide escrever agora uma outra carta para essa igreja de Corinto, essa carta que nós chamamos hoje de segunda carta aos Coríntios. E essa carta que Paulo manda para eles, Paulo queria assegurar de que, apesar de tudo, toda a sua tristeza, frustração, Paulo queria deixar bem claro o seu amor e o seu compromisso para com aquela igreja. Se em 1 Coríntios, Paulo ele destelha a igreja e permite que nós a enxerguemos por dentro, todo o seu pecado, o seu problema, a sua divisão. Nesta segunda carta de Paulo que nós lemos aqui, Paulo ele abre as cortinas da sua alma, ele destranca os portais do seu coração e conta para nós os seus sentimentos mais profundos, suas lutas íntimas e o seu sofrimento atroz. Nenhuma outra carta de Paulo retrata de forma tão clara e nítida a sua angústia emocional, física e espiritual, com tanta profundidade, com tanta amplitude como esta carta. Mas apesar de suas tribulações, Paulo, ele encontra a sua fonte de consolação em Deus, o Pai das misericórdias. E dessa forma ele permite que ele console outras pessoas através do consolo que ele recebe de Deus. E ao invés então de Paulo iniciar essa carta que nós lemos aqui, destacando os seus problemas, ao invés dele iniciar a sua carta mostrando as suas dificuldades, os seus dilemas, as suas dores, ele começa enfatizando a pessoa e a obra de Deus em nosso favor. Ele inicia essa carta chamando de Deus, de nosso Pai, o Pai das misericórdias. Vamos ler então, mais uma vez que vocês conhecem o contexto pelo qual Paulo escreveu essa carta, vamos ler mais uma vez do verso 3 ao verso 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação.
Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Esses versos que nós acabamos de ler é uma das mais belas doxologias do Novo Testamento. Paulo não podia cantar sobre as circunstâncias, mas ele podia exaltar aquele que estava acima e no controle das circunstâncias. Irmãos, nós precisamos entender que não importa o tamanho da aflição pela qual haveremos de passar, o Deus a quem adoramos é o Deus que está no controle, é o Deus que tem o poder para nos consolar. Eu gostaria então de destacar duas verdades destes versos que nós lemos. Em primeiro lugar, é o que Deus faz em nós. A palavra bendito, que nós encontramos no início do verso 3, é uma forma judaica de louvar a Deus e reconhecendo Deus como a fonte de todas as bênçãos que nós recebemos. Então, quando Paulo, ele chama Deus de Pai das misericórdias, é muito mais de que o Deus é o misericordioso. Paulo, ele está dizendo que Deus, ele é a fonte inesgotável de todas as misericórdias que nós recebemos. E dessa misericórdia flui esse rio de consolação. Misericórdia é um atributo moral de Deus que o leva a não dar ao pecador aquilo que ele merece. E nós, como pecadores, o que nós merecemos? Nós merecemos o seu castigo, mas Deus, ele nos dá a sua excelsa, infinita e imerecida graça. No livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, porque a sua misericórdia não tem fim e renova-se a cada manhã. Amém? Em Salmo 103, verso 17, diz assim: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E em Salmo 108, verso 4, está escrito: porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Irmãos, se nós estamos vivos hoje, se nessa manhã tivemos o que comer, tivemos onde dormir, se você está bem de saúde, se você está vivo, é porque a misericórdia do Senhor, ela é eterna, ela é infinita, ela se renovou nessa manhã e ela nos alcançou nessa manhã. A misericórdia do Senhor é a fonte de toda a consolação que nós podemos receber. Deus, ele é a fonte dessa misericórdia. E Paulo, ele continua dizendo, no mesmo verso, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação, não de algumas, mas Deus é o Deus de toda consolação. Em outras palavras, não há verdadeira consolação fora de Deus. Nenhum coração aflito, desesperado, pode aquietar-se, serenar-se, a não ser pela intervenção de Deus. Você pode estar procurando o conforto e o consolo de Deus em diversos outros lugares e, quem sabe, de maneiras mais diferentes. Mas eu quero lhe dizer que aquilo que você procura, o conforto de Deus, o consolo, você só vai encontrar nele. Queridos, somente Deus é o nosso refúgio seguro.
Somente Ele é a cidade refúgio para o nosso coração. Não há consolo, portanto, fora do Evangelho. Não há consolo, portanto, fora da pessoa e da obra de Deus em nosso favor. Se você passa por problemas no mundo, em Deus você tem consolação e você tem paz. Vamos ler o verso 4. É Ele que nos consola, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Duas palavras merecem a nossa atenção aqui neste verso. A primeira é a palavra conforto, do grego parakaleo. Essa palavra denota algo que chama para perto, que ajuda, que auxilia, estar ao lado. A segunda palavra, tribulação, filipsis, do grego, que significa uma prensa, algo esmagador. Comumente nós somos prensados, nós somos achatados por sentimentos, circunstâncias, dificuldades. Quantas vezes você já sentiu assim? Uma aflição no seu peito, uma angústia, um peso esmagador de uma situação desoladora. Como se tivesse um nó em sua garganta, você olha em volta e tudo está cinzento, não há nada que lhe traz brilho aos olhos. A verdade, irmãos, é que não há cristianismo sem cruz. Nós não vivemos em um parque de diversões. Nós não vivemos em uma redoma, nós não estamos blindados do sofrimento, da angústia ou da dor. A vida cristã, ela é tecida e costurada em termos de aflição, em termos de dor. A nossa jornada do berço à sepultura, muitas vezes é carimbada pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pelas tentações, pelas quedas, mas Paulo está dizendo, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Paulo está dizendo que Deus nos consola, Deus não desiste de você, Deus não desampara você na hora da aflição, Ele está ao seu lado no momento da angústia, no momento da dor. Quando nós cruzamos os vales da dor, é Ele que nos segura pela mão. Quando as lágrimas grossas rolam pela nossa face, o consolo de Deus é a nossa terapia. Quando ficamos prostrados e vencidos pelas lutas da vida, é o seu braço forte que nos põe de pé. Há um tempo atrás eu conheci um poema. Esse poema tem como título em inglês Footprints in the Sand, Pegadas na Areia. É um poema lindo. Eu gostaria de ler esse poema para você. Esse poema vai fazê-lo refletir sobre tudo que eu estou dizendo até agora. Onde eu quero chegar? Pegadas na areia. Uma noite tive um sonho. Enquanto eu caminhava pela praia com meu Senhor, no céu escuro, cenas da minha vida passaram. Para cada cena notei dois conjuntos de pegadas, dois pares de pegadas na areia. Uma pertencentes a mim e a outra ao meu Senhor. Depois que a última cena da minha vida passou diante de mim, olhei de volta para as pegadas na areia. Percebi que muitas vezes, ao longo de minha trajetória de vida, principalmente nos momentos mais difíceis e tristes, havia apenas
um par de pegadas. Isso realmente me incomodou. Então perguntei ao Senhor sobre isso. Senhor, você disse uma vez que se eu decidisse segui-lo, você andaria comigo por todo o caminho. Mas eu percebi que durante os momentos mais tristes e problemáticos da minha vida, havia apenas um par de pegadas. Eu não entendo por que quando eu mais precisasse de você, você me deixaria. Então o Senhor sussurrou para mim: meu filho precioso, eu te amo e nunca vou te deixar. Nunca, nunca, durante as suas provações, as suas tribulações, durante os seus testes, eu nunca vou deixar você. Quando você viu apenas um par de pegadas, foi então que eu o carreguei. Eu não sei por qual situação difícil, terrível você está passando e a situação lhe causa dor, faz você chorar, faz você desanimar. Talvez seja a perda de um ente querido, o rompimento de um relacionamento, talvez seja alguma situação com os seus filhos que te trazem preocupações. Quem sabe um revés no seu casamento, uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade de trabalho, uma enfermidade que toma conta do seu corpo. Talvez você tenha caído no pecado e você está envergonhado e prostrado. Escute o que eu vou lhe dizer. Há esperança para você. Há esperança para a sua família. Deus, Ele não esmaga a cana quebrada. Ele é um Deus que não esmaga você. Ele é um Deus que perdoa você, que renova você, que levanta você, que consola você, que carrega você nos braços. Ele é o Deus de toda misericórdia e de toda consolação. Portanto, para toda e qualquer situação, há conforto e há graça. Pastor, mas o que eu passo é difícil demais. Eu não consigo enxergar, pastor, uma solução para esse problema. Deus, Ele conhece você. Deus, Ele sabe o que tem te feito sofrer. Deus, Ele não desampara você. Ainda que você não enxergue uma saída, Deus, Ele é mestre em abrir uma porta secreta no lugar onde você acredita que não tem mais saída. Ele é o Deus de toda a consolação. Para todo e qualquer problema, situação, há conforto e há graça. E em segundo lugar, a segunda verdade que eu gostaria de destacar nesse texto é o que Deus faz através de nós. Verso 4. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Antes de Deus trabalhar por meio de nós, Ele trabalha em nós. Antes de Deus nos usar, Ele nos molda. O sofrimento, queridos, é o fogo que nos depura, que nos limpa e nos fortalece. Pelo sofrimento, Deus nos leva para o deserto, mas o deserto não nos destrói. O deserto, o sofrimento, é o ensino superior do Espírito Santo, onde Deus nos treina. Nós aprendemos mais nos vales dos sofrimentos do que nos picos ensolarados das celebrações da vida.
No deserto, nós aprendemos a depender mais do provedor do que da provisão. No deserto, Deus, Ele trabalha em nós, antes de trabalhar por meio de nós. Assim, quando o consolo de Deus é realizado em nós, Ele não deve parar em nós, Ele precisa ir através de nós. Você não é um reservatório de consolo, mas você é esse rio que flui desse consolo de Deus para as outras pessoas. Nós somos consolados para sermos consoladores. Nós somos abençoados por Deus para sermos abençoadores. Em outras palavras, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dores, eles são pedagógicos. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Deus, Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Há um propósito no sofrimento e no consolo. Deus, Ele não é sádico. Deus, Ele não tem prazer no seu sofrimento, mas Deus tem um propósito no sofrimento e no consolo. Deus, Ele espera que você seja um consolador. Deus, Ele espera que você, através das suas dificuldades, dos seus problemas, tudo isso sirva de um instrumento para você abençoar outras pessoas. Deus espera que as suas lágrimas sejam um instrumento de consolo para as outras pessoas, e aqui a sua experiência seja um motivo de encorajamento para as outras pessoas. As dificuldades que Paulo passou, e quantas foram? Aquelas dificuldades, os sofrimentos de Paulo, não foram um castigo por algo que ele havia feito, não foi. Mas o seu sofrimento, a sua angústia, foi sim uma preparação para algo que ele ainda iria fazer. Ministrar as pessoas que sofriam, consolar as pessoas que necessitavam de consolo. Você não é como o Mar Morto, que recebe as águas do Rio Jordão e as retém somente para si. Mas você é como o Mar da Galileia, que recebe essas mesmas águas e as distribui. Enquanto o Mar Morto é um reduto de morte, o Mar da Galileia é um lugar de vida. Nós somos confortados por Deus, não para vivermos confortáveis, mas para consolar, confortar as outras pessoas. Recebemos esse conforto de Deus não apenas para o nosso alívio pessoal, mas para que possamos ajudar os outros. É bem verdade que em tempos de sofrimento, em tempos de dor, todos nós temos a tendência de pensar apenas em nós mesmos e nos esquecer dos outros. E ao invés de sermos canais, nos tornamos cisternas. No entanto, um dos motivos de passarmos por tribulações, por aflições, por angústia, é para que aprendamos a ser canais das bênçãos de Deus, para consolar e encorajar outras pessoas. Queridos, Deus sabe, Deus ouve, e Deus vê o que está passando em seu coração. Ele não está alheio às suas lágrimas. Ele sabe da sua dor. E Ele oferece para você o consolo e o conforto que somente Ele pode oferecer. O que você está passando? O que tem tirado a sua noite de sono? O seu dia de paz? Quem sabe você já fez uma oração. Deus, será que o Senhor sabe? Deus, será que o Senhor ouve? Será que o Senhor vê tudo isso que eu estou passando? Deus, Ele é o Pai de todas as misericórdias.
Escute muito bem o que eu vou lhe dizer. Se você não sabe o que está acontecendo com sua vida, se a sua família tem passado por tempestades, se você tem caminhado por vales, por desertos, e você é açoitado por situações que parecem que vai desolar você, que vai acabar com você. Se você não sabe o que está acontecendo com você, uma coisa você pode saber: que Deus, Ele ama você, que Deus não desampara você, que Deus, Ele é o seu Pai, que Deus, Ele ama você, Ele cria você, Ele sabe exatamente o que você precisa. Como um Pai amoroso, Deus, Ele sabe. Nos nossos momentos de angústia, nós podemos ter certeza que Ele nos chama para perto de si e nos oferece seu braço de consolo. Contudo, recebemos esse conforto de Deus não apenas para o nosso alívio pessoal, mas para que possamos ajudar alguém, consolar alguém que estão passando por dificuldades semelhantes à nossa. Vamos, portanto, irmãos, crer que Deus está ao nosso lado no momento de dor? Sim, amém? Vamos ajudar as outras pessoas, a consolá-la, a encorajá-la. Vamos fazer da nossa lágrima um instrumento de consolo para as outras pessoas? Sim. Se a sua resposta é sim, eu gostaria que você ficasse de pé. A dor causada pela perda de um ente querido é atroz. É terrível. Somente quem passou por isso sabe dizer. O professor e pastor Valdeci Lima havia perdido seu pai. E como qualquer um de nós, ele sentiu toda a dor que a realidade da morte oferece e nos impõe. 45 dias depois que o seu pai havia falecido, o professor, pastor Valdeci Lima, ele sentado na escrivaninha que fora do seu pai, ele passando por dificuldades e lutando para que as sombras não o envolvessem com aquela situação de dor e de aflição, ele escreve um hino. Naquele momento de dor, as lágrimas, ele escreve um hino. Obviamente que aquele hino não foi feito em homenagem ao seu falecido pai, a quem ele tanto amou, mas uma declaração para todos nós, que em meio à tribulação da vida, que nos momentos difíceis, nós podemos confiar no amor e no consolo de Deus. Ao terminar as suas palavras, ele deu o título para aquele hino. E o título: Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Permita que Deus o console. Permita que Deus o restaure, o cure, o levante, o encoraje a ouvir essa canção. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Deus sabe o que você está passando. Deus, Ele ouve as suas orações. E Deus, Ele vê a sua angústia. Talvez eu falei aqui para alguém que está passando por uma situação muito difícil. E Deus te trouxe aqui para que você fosse encorajado, renovado e consolado pelo Espírito Santo. No entanto, esse consolo não pode parar em você. Você tem que levar o seu consolo. Você tem que levar a paz que você recebeu às outras pessoas. Eu quero convidar você a fazer uma oração a esse Deus. O Deus de misericórdia. O Deus de toda a consolação. Querido Deus, obrigado pelo consolo que o Senhor nos dá. É bem verdade, Senhor, que nós não conseguimos entender o hoje no hoje, mas sim no amanhã. E se nós não estamos entendendo o que está acontecendo conosco hoje, por favor, nos dê o consolo no hoje. E que esse consolo sirva de encorajamento, sirva de um instrumento para consolar as outras pessoas. Obrigado pela Tua palavra. Nos console, nos conforte. E nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Use-a como o Senhor quiser. Afinal, nós somos um vaso em Tuas mãos, Senhor. Se através do nosso sofrimento, da nossa angústia, for dar glória ao Teu nome, assim faça. Mas nós fazemos essa oração na convicção de que o Senhor nos consola, de que o Senhor nos assiste em nossas fraquezas. Nos abençoe. Derrame Teu Santo Espírito sobre nós. E que saiamos daqui consolados, confortados e encorajados pela Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos.
Amém. Que Deus o abençoe.